da tua palavra, toda dispersação, toda frieza espiritual. Nós sabemos, ó Deus, que na hora da palavra o inimigo ele investe, porque tão somente, ó Deus, ele sabe que a tua palavra, ó Deus, é a tua voz sobre a tua igreja, tá? Ele sabe, ó Deus, que tão somente quando o Senhor quer falar com a tua igreja, o Senhor fala através da tua palavra. A tua serva, ó Deus, já é abençoada, que o Senhor continue abençoando mais e mais. Assim também, ó Deus, te apresentamos a família dela nas tuas mãos, ó Deus. Te apresentamos a mãe, o irmão, o esposo, o lar da tua serva. Acampa anjo naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. É um vaso nas tuas mãos que o Senhor sempre tem usado e que o Senhor continue usando mais e mais. É o que te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja concorda dizendo: glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Quem está feliz com o nosso Deus, dê um glória. Aleluias. Sem mais demoras, abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, no seu capítulo 9. Vamos assim aprender mais um pouquinho com o papai e buscarmos ver o que papai quer para mim e para a sua igreja nesta noite. Amém? Quem achou, dê um glória a Deus. Aleluias. Vamos assim estar lendo para ganharmos tempo. E a hora não nos espera. Que diz assim, Provérbios 9, 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém, igreja? A sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Amém? A palavra do nosso Deus nessa noite é para mim e para a igreja do Senhor estarmos nos alicerçando mais na rocha que é Cristo. E como a nossa pastora gosta de fazer, hoje eu vou seguir o exemplo dela, dar título a essa passagem: as 7 colunas que sustentam a família. As 7 colunas que sustentam a família. A primeira coluna, igreja, é a coluna da fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje, nesses tempos trabalhosos que nós vivemos, o inimigo investe muito na vida dos servos e das servas do Senhor. Porque ele sabe que a coluna da família de quem não serve ao Senhor são aqueles que estão servindo a Deus. E ele vai usar de artimanhas para tentar esfriar, para tentar desanimar, para tentar fazer com que aquele ou aquela que seja a coluna desta família venha querer parar. Alguma coisa o inferno vai fazer
para tentar paralisar a vida do servo ou da serva do Senhor, que está como coluna, não só da sua casa, mas da sua família. Porque temos a responsabilidade diante de Deus, igreja, de sermos profetas, profetisas, vasos, homens e mulheres de Deus. Mas assim nós aprendemos que através de um, Deus pode salvar todos. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas só que o inferno, ele também sabe disso. Muitas das vezes eu vi dizer que o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. Então ele vai investir para que a minha e a sua fé venha a ser abalada. Para que eu e você venha duvidar do que Deus é e do que Deus tem para mim e para a sua vida. E através da minha e da sua vida, o que Ele pode fazer na minha e na sua família. A primeira coluna é da fé. A fé nos mantém de pé. Em Hebreus 10, 38a, está escrito: mas o justo viverá pela fé. A fé, em Hebreus 11, 1 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas creia, e esse crer vem da sua e da minha fé, num Deus invisível, mas real. Ele não é só Criador, Senhor, do que é visível, do que é luz, do que é bom, não. Mas também daqueles que estão como anjos caídos. E nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Mas também nada acontece se não for para edificar a minha e a tua fé no mesmo Deus que nos escolheu desde o ventre. Nenhuma tempestade, nenhum vento vem na minha e na sua vida, igreja, por acaso. Ele prova, Ele molda, Ele fortalece, Ele protege, Ele capacita, Ele ensina, Ele abençoa e Ele usa. E através da minha e da sua vida, Ele pode operar a salvação na minha e na sua família. Mas isso, através da confiança que nós temos que ter nele. E a segunda coluna, e só para encerrar essa primeira, está lá em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O louvor que eu louvei diz: eu não vivo do que eu vejo, eu vivo daquilo que eu creio. Se Ele operou no passado, e Ele permanece eterno e soberano, Ele pode operar hoje, na minha e na sua vida, igreja. Mas o que impede o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, além de algumas coisas que Ele diz, limpar de dentro para fora, é o desanimar, é o abalar da fé, é o duvidar. Isso que impede o trabalhar de Deus. Mas Ele ainda é fiel para cumprir, para mostrar para mim e para você que Ele não mudou. E a segunda coluna que sustenta a família é a da oração.
uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus é através da oração. Lá em Salmo está escrito: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, a minha oração e a tua oração depende de um coração quebrantado, puro e contrito diante de Deus. Porque lá nos 4 evangelhos está escrito, se é que eu não me engano, tem um pastor, tem os diáconos, tem homens mais conhecidos na palavra do que eu, que Pedro pergunta ao Senhor: quantas vezes devemos perdoar? E o Senhor assim diz: 70 vezes 7. Por que ele diz isso, igreja? Porque nós não somos perfeitos. Só Ele e o Pai é perfeito. Nós estamos suscetíveis a errar, a pecar, a falhar. E com isso nós temos que ter a humildade de reconhecer, fazer um autoexame de nós mesmos. E também sabermos que nós precisamos liberar o perdão. E não apenas só buscar o perdão. Porque a palavra de Deus diz, lá em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o Senhor assim diz, não andeis, em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente a Deus. Tudo em oração. Porque, irmãos, nós temos que aprender com Cristo, nós temos que aprender com Deus. Aí eu vejo alguns dizerem, o Senhor enviou seu Filho para nos ensinar a servir e a ser filhos, obedientes ao Pai. Muitos têm o Cristo como exemplo. Aí vamos analisar os 4 evangelhos. Ele teve Pedro, Judas, teve João, teve Tiago, teve Lucas. Um traiu, um negou, mas Jesus não mudou. Ele permaneceu sendo ele, amando, perdoando, ajudando. Mas nunca desistiu de ninguém. Porque todos os evangelhos assim diziam, que o Cristo subiu para orar e disse aos seus discípulos, vão, que depois eu os encontro. Ele nunca deixou de amar, nunca deixou de ajudar. O que o traiu, se matou por causa da sua própria consciência. O que o negou, ele teve encontro com Cristo. E o Cristo assim mostrou para ele que a mágoa, o ressentimento não fazia parte da sua natureza. Aquele que confessa e deixa alcança perdão e misericórdia. E dos pecados o Senhor não se lembra mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. O pastor Cláudio tem um dizer que a gente tem que perdoar,
tem que buscar em Deus para limpar o nosso coração? Sim. Mas nós não precisamos andar junto com essas pessoas. Mas precisamos amar como Cristo amou. Ele não precisa fazer parte da nossa mesa. Mas Deus precisa saber que o nosso perdão foi de sincero. Por mais que eles não venham pedir, mas nós temos que, diante de Deus, estar com o coração limpo. Porque quem sonda e esquadrinha a mim e a você é Deus. Quem sabe o que nós pensamos e sentimos é o Espírito Santo. Não importa o que o homem diga de mim e de você, mas sim aquilo que Deus sabe. Para que a minha e a sua oração possa ser respondida, nós temos que estar diante do homem, na presença de Deus, em sinceridade com o Espírito Santo. Porque Ele sim justifica a mim e a você diante de qualquer um. Ele pode usar qualquer um, não importa quem seja, pode ser um mendigo, pode ser um bêbado, pode ser cristão, pode ser católico, pode ser o que for. Desde quando estejamos sendo agradáveis a Deus, Ele vai mostrar que Ele é conosco e justifica os seus sobre a face da terra. Amém, igreja? A terceira coluna que sustenta a família é a sabedoria. Quem já viu aquele Provérbios, a mulher sábia edifica e a tola? E a terceira coluna que sustenta a família é a sabedoria. Provérbios 1:5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Em Tiago 1:5 está escrito: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Porque a sabedoria, aí está lá em Provérbios, se é que eu não me engano, diz: a humildade é o princípio da sabedoria. Então não adianta alguém arrogante dizer que serve a Deus, porque é mentira. Não adianta nenhum soberbo dizer que serve a Deus, porque ele está vivendo de engano. Se é realmente servo de Cristo, primeiro o papai vai desce na olaria para moldar o vaso, tratar com o vaso, para depois o papai mostrar que o vaso é dele. E não é o vaso que vai se aparecer, é Deus que vai mostrar. Tem uma palavra que diz que não precisa você sentar aqui na frente. Se Deus é na sua vida, você pode estar na última cadeira. Ele vai lhe honrar. Ele vai assim dizer que você é dele. E Ele vai tirar você de lá e vai fazer você sentar aqui. Porque é assim que nosso Deus faz. Mas isso para mostrar que a soberba, a arrogância, o orgulho não faz parte da natureza do nosso Deus. A sabedoria é o princípio. A humildade. Quando a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas não é só a mulher que tem que ser sábia. O homem também. Porque você pode edificar uma casa, mas se você não tiver a sabedoria e a humildade
para realmente estar em Deus, observando tudo, fazendo um cálculo de tudo, para ver se aquilo vai dar certo. Como a palavra diz, não confia no teu braço. Busca a Deus. Senhor, eu posso. Me ajuda. Salomão não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. As riquezas foram acrescentadas na vida de Salomão. O pai já tinha deixado para ele construir o templo. E ele, como rei, também assim adquiriu. Mas ele buscou o que para ele seria fundamental, que seria a sabedoria. Temos que ter sabedoria para termos como edificar a nossa casa, no trabalho, no dia a dia. E não deixar que a nossa natureza fale acima da verdade de Deus. Porque se a gente fizer isso, igreja, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Não sei se os irmãos já leram esse versículo. Então temos que ter sabedoria pela humildade e através do Espírito Santo estar buscando Deus para guiarmos sempre os nossos passos e nos dar a direção correta em tudo que nós viermos a fazer. A quarta coluna que vai estar sustentando a minha e a sua família é o temor, reverência. O temor do Senhor é o princípio de tudo. O conhecimento dos santos e a prudência. Não adianta eu dizer que eu temo a Deus e busco fazer algo que não agrada a Deus. O temor do Senhor é como, eu digo assim, que o temor do Senhor é como antigamente a gente tinha dos nossos pais. É respeito, né? Aí eu vi o pastor Davi falando, eu não sou desse tempo não, que os pais estavam conversando na sala com alguma visita, e ai dos filhos se passasse pelo meio. E só de olhar, o filho já sabia. Isso é temor e respeito, igreja. Para quem não sabe, respeito e temor pode-se dizer que faz parte de uma coisa só. Desde quando você respeita, você teme. Se você não respeita, você não teme. E vai permanecer agindo de modo errado. E vai desagradar a seu pai e a sua mãe. Mas, para quem tem pai e mãe, sabe que as consequências vêm. E o pai e a mãe, que é pai e mãe, busca do seu filho através da correção. Então vamos ter esse temor para com o nosso Deus. Porque Ele deixou para mim e para ti o Espírito Santo, para nos ensinar tudo o que nós precisamos. E é Ele que nós temos que buscar, e é Ele que nós temos que ouvir. E temos que ter cuidado com o inimigo, porque ele engana a igreja. O inimigo engana. Porque a pessoa pode pensar que está sendo a voz de Deus e não está sendo a voz de Deus. Ninguém coloque nada à frente da sua família. Nada. Não deixe a sua família necessitando de nada. O povo tem a dizer que não descubra um santo para cobrir outro, que não é santo.
Porque você vai estar negando aquele que eu e você diz servir. O primeiro fundamento da palavra é a família. Então que eu e você tenha essa certeza. Que o Senhor disse que o inimigo veio para matar, roubar, destruir e engana. Então não perca a intimidade com Deus, não perca a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. Conserve o temor e o respeito por este Deus. Apesar das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis, que eu creio que nós enfrentamos, que nós passamos, Ele nos mostra sempre que Ele está conosco. E nunca nos deixou só. Só nos permite estar passando por os momentos para aprendermos e também para chegarmos mais a Ele. Porque tem momentos que nós esquecemos que Deus é Deus. E a quinta coluna, é como eu já disse, é a do perdão. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu sei que dói, machuca, fere, e é difícil, porque eu já passei por isso. Mas quando eu estou assim, quando eu estava assim, eu fazia como a palavra mesmo dizia. Eu me mantinha afastada, entrava no meu quarto, ia falar com Deus. Me ajoelhava, chorava, falava com Deus, pedia para Ele tirar do meu coração e me dar a paz que só o Espírito Santo pode dar. Porque a dor foi grande, a mágoa permanecia, porque a pessoa que feriu andava comigo. E chegou ao ponto dessa pessoa dizer que quando eu me lembro, chega a dar vontade de chorar. Eu creio que era talvez por inveja. Sabe, assim, que eu nunca quis me pôr acima de ninguém. Nunca quis ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Sempre fui essas que você está vendo. Mas ela se achava acima. Tinha um ego inflamado, vaidosa. Aí quando Deus usou um vaso para dizer que estaria levantando nós duas, que Deus ia usar nós duas, que Deus também ia provar as duas. Aí ela foi a primeira assim a intitular-se como Elias. E eu era Eliseu. Mas passou um tempo que ela fez algo que ficou sendo desagradável e cheirou mal às narinas do Senhor. E quando eu soube, eu não estava com ela mais. Para resumo de história, eu estava na Pentecostal e alguns dos meus familiares que congregavam com ela. Aí a gente ia para uma campanha, ela cruzava os braços. Aí dizia, vai, Suede. Aí dizia ela, Deus mandou você. Aí ela, mas eu não vou. Aí eu olhava para cima. Aí eu digo, pai, aí é com o senhor e ela. Beleza. Deus fazia obra, usava vasos, ela não ia, Deus usava outro. O resumo da ópera, ela fechou a congregação, ponto de pregação, para as ovelhas se dispersarem, para ela montar um ministério onde ela fosse a cabeça, e fosse a vontade dela, e dizendo que era a vontade de Deus. E quando eu passei algum momento, fiquei sabendo que ela disse que eu estava com espírito de loucura. Por quê? Porque eu não me igualava a ela. Eu não agradava a ela.
Eu não fazia a vontade dela. Eu fazia aquilo que Deus colocava no meu coração. Eu ouvia a voz de Deus e não a voz do homem. Então, por eu fazer isso, eu não agradei a ela. Eu entreguei a Deus. Passei uma semana, só eu e Deus no quarto. Papai fez a obra, Porque eu tinha que olhar para ela e mostrar para ela que o mal e o erro estava nela e não em mim. Que o que estava em mim permanecia sendo o brilho do Espírito Santo. Enquanto que isso incomodou, mas ela fez de conta que não estava incomodada. E Deus fez a obra. E hoje, não sei como está, mas está na mão do Senhor. E eu tive paz. Houve um reboliço. Deus sacudiu a figueira e mostrou para ela que a obra é dele. As ovelhas são dele. O povo é dele, a palavra é dele, o Senhor é ele, e quem manda é ele. E que o homem aqui não é nada. Ela tentou fazer como Nabucodonosor. E papai mostrou que assim como Nabucodonosor, iria acontecer com ela, e aconteceu. Mas as ovelhas dele, ele preservou. Porque ele sustentou e guardou no aprisco do Altíssimo, até o tempo determinado, que é o dele. E hoje estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas precisamos perdoar, para permanecermos sendo luz, e a nossa luz não ser ofuscada. Porque o inimigo, ele é astuto, ele envergonha. Ele pode usar alguém e falar qualquer coisa para mim e para você. Porque de qualquer palavra, qualquer ação que nós falarmos ou fizermos, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ele está ao derredor. Ele também é Espírito. Que nós sejamos vigilantes e prudentes a cada instante, igreja. E não deixemos brechas abertas para o inferno. Para o inimigo não vir a querer envergonhar a mim e a você. Mas que nós tenhamos poder e autoridade da parte de Deus para mostrar que Ele é merecedor de vergonha. Ele e todos aqueles que dão lugar a Ele. Porque a palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor e contra a sua palavra. A sexta coluna que sustenta a família, que serve a Deus, é o serviço, ou servir. Em Josué 24:15 está escrito: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao... Essa foi a palavra de Josué. Porque ele decidiu que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Que eu e você façamos como Josué. Profetiza, decrete que você e a sua casa, tanto os que moram quanto aqueles que não moram, servirão ao Senhor. Porque depende da minha e da sua fé, igreja, para Deus operar um milagre. Se Ele expulsa câncer,
se Ele liberta, se Ele ressuscita mortos, se Ele ainda está operando milagres, sinais e maravilhas, é para mostrar para mim e para você que isso para Ele é nada. Mas tem que ter fé. E o que é serviço? Se envolva na obra de Deus. Dê o melhor para Ele. As pessoas pensam que é difícil servir a Deus. Não é difícil servir a Deus, igreja. Religiosidade não faz parte do nosso Deus. Você sabia disso? Religiosidade não faz parte do nosso Deus. A católica é. Tem muitos que dizem que religiosidade, não. Aí muitos dizem, Deus não vem buscar o coração. Não é esse coração que está se falando na palavra. Porque Ele não olha as vestes, não olha a aparência, não olha nada disso. Venha como está, mas não permaneça como está. Porque a ovelha precisa ser tirada os carrapichos, precisa ser tirado os espinhos, as vermes, os bichos, ter o seu pelo limpo, lavado, para ela poder estar sendo parte do aprisco. Ela vem toda suja, mas o bom pastor, ele vai limpar, lavar e tratar a essa ovelha. E a intimidade com o olheiro é individual, igreja. Mas precisamos estar descendo a olaria. E a obra de Deus, ela é simples, é fácil. Deus salvou, libertou muitos aqui em vários lugares. Da prostituição, da bebedeira, dos vícios, das casas de, como eu digo assim, dos chiqueiros, que diz que é a casa, a macumba, de vários lugares, Deus liberta. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer mostrar na simplicidade que Ele opera. Ele transforma, Ele limpa, para Ele usar. Você não precisa deixar de ser você, para você ser usado por Deus. No meio daqueles que foram seus amigos, Deus quer te usar. No meio daqueles que você andou, Deus quer te usar. No meio da sua família que diz que você não era nada, Deus quer usar você. Mas Deus quer usar com ousadia, com humildade, com verdade, simplicidade, e mostrar que Ele trabalhou e transformou o vaso de dentro para fora. Porque na mente dessas pessoas há um espelho, igreja. Há um retrato de quem você era, de quem eu era, e Deus quer mostrar quem nós somos hoje, na presença dEle, para esses que viram eu e você lá atrás. E através da minha e da sua vida, Ele quer libertar a cada um. É só lançar semente sendo você. Não é com religiosidade, use as suas palavras. Fale que Deus é bom, do seu jeito. E Deus vai trabalhar na vida deles através do que você é. Você disse que não é nada. É esse nada que Deus quer usar. Para que Ele possa mostrar que não é quantidade que faz a diferença. É qualidade. E essa qualidade vem dEle. Nós só precisamos confiar, crer, ter a convicção que esse Deus é meu e o seu Deus, o meu e o seu Senhor, que Ele está na minha e na sua vida, e que tudo podemos nele, que nos fortalece.
Mas aí também tem aquele processo, igreja. Joelho no chão, jejum e oração. Abre mão de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas de alimento, para poder estar em comunhão com o Pai. O café com o Espírito Santo é o jejum, oração. Eu não posso orar. Fique em espírito, só no jejum. E papai está te contemplando, está me contemplando. E quando o papai tocar no teu coração, abre a tua boca, que ele diz que vai encher e vai te usar. Porque a obra de Deus, ela não pode parar, igreja. As visitas, não precisa esperar os pastores irem. Pode ser vocês. O que Deus tocar no coração. Deus tocou no meu coração para fazer a visita a fulano. Bora, amor. Você pode ir? Vamos buscar a Deus em oração. Fala com o pastor. Ou simplesmente pede permissão. Se ele já deu, amém, glória a Deus. E vai. Debaixo da bênção. E Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na vida de muitos aí fora. Tem muitas vidas oprimidas, igreja. A depressão está realmente ganhando força. Muitas vidas estão descendo à sepultura por causa da depressão. Cercado por muitos e dizendo que não tem ninguém. Por quê? O inimigo está enviando, está querendo enlaçar. Mas Deus disse que nós temos uma arma. A oração, o jejum, a palavra e o louvor. Porque o Espírito Santo, Ele está intercedendo por mim e por você, igreja. Mas Ele quer ver a minha e a sua posição na presença. E a última coluna é a obediência a Deus e a sua palavra. O Senhor assim diz que não adianta dizer Senhor, Senhor, porque isso não vai fazer com que eu e você, igreja, entrem no reino dos céus. Eu profetizei, eu curei, eu libertei em teu nome. Mas eu e você pode ouvir, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Por quê? Como eu disse antes, o inimigo ele engana. Então tem muitos pensando que está agradando a Deus, que está obedecendo a Deus, que está honrando a Deus e não está. Por quê? O próprio Cristo diz: se eu sou o Senhor, cadê o temor? Se eu sou o Senhor, cadê a honra? No servir, no viver, no ser. Se eu sou o Senhor, onde é que está a minha presença na tua vida no dia a dia? Na tua casa, onde seus pastores não vê, seus irmãos não vê, como é que você está? Você está obedecendo a minha palavra? Você está me obedecendo? Lá em Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a palavra do Senhor, que está lá em Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica. Igreja, não importa se vamos ser julgados, igreja.
É melhor você ser julgado por causa da justiça e da verdade, do que você ser julgado porque agradou a quem está errado. Não adianta passar a mão na cabeça. Não adianta tapar o sol com peneira. A prática da palavra é simples. Quando eu comecei, o pastor assim dizia para mim, e para alguns que estavam no discipulado: se você não sabe como servir a Deus quando chega, eu vou te dizer, é simples. Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem fumava, não fuma mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fornicava, não fornica mais. Faça aquilo que é justo e certo, porque aí você vai estar realmente agradando a esse Deus que você escolheu estar servindo. Aí a gente olhava para ele assim, aí ele perguntava: vocês entenderam o que é servir a Deus? Porque a palavra que ele queria dizer é aquela que eu li alguns minutos atrás: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Até o nosso vocabulário tem que mudar, igreja. Até o nosso vocabulário tem que mudar. Nós podemos falar com aqueles que nós convivemos antes? Podemos. Mas o nosso vocabulário tem que ser outro. Eu posso entender eles? Posso. Mas eles têm que ver que eu estou sendo diferente. As minhas palavras têm que ser diferentes. Eu entendo as dele, mas não uso as dele. Eu uso aquelas que papai me deu. Novos em Cristo. As roupas, despido o velho e revestido o novo. Isso é a coluna da obediência a Deus e a sua palavra. A última coluna que sustenta uma família de Deus, que serve ao Senhor, é a coluna da obediência a Deus e a sua palavra. Então a gente aprendeu assim, que quando a gente vem de lá para cá, a gente não sabe nada. Aí o pastor tem que ser, da parte de Deus, o instrumento para nos ensinar o que é e como é servir a Deus. Assim foi lá onde eu comecei. Ele só dizia isso: é só você não fazer nada daquilo que você fez antes. Se você fumava, busca a Deus. Eu sei que não é fácil, mas busca a Deus. Faça um propósito com Deus, só você e Deus, que Ele vai fazer com que você pare de fumar. Mas as demais coisas você pode fazer: não roubar, não matar, não fornicar, não adulterar, não mentir. Nada disso. Não faça mais. E com relação ao fumar também, mas isso é mais difícil, então você tem que ir buscando Deus, porque sozinho você não vai conseguir. Sem Deus, vocês não vão conseguir. Nessa noite, papai só veio pedir assim, para que eu viesse estar colocando para mim e para a igreja o que Ele quer de mim e da igreja. As 7 colunas que sustentam a nossa família: a fé, a oração, a sabedoria, o temor, perdão, o servir a Deus, a obediência à sua palavra. O servir a Deus, igreja, ficou um pouco assim, meio que dá para entender, Mas o Senhor só me traz à memória aquela coisa: o que é servir a Deus verdadeiramente? Para nós que somos carne,
Tem maridos, tem esposas, tem filhos, tem mães, tem filhas. A gente olha assim, o que é servir a Deus? É colocar a minha vontade, o meu querer, diante do querer de Deus? Ou parar e examinar e pensar e buscar a Deus para que possa me dar uma direção? Porque a vida, uma alma para Deus é preciosa. E uma palavra que nós viemos lançar, um gesto que nós viemos fazer, que não venha ser na direção de Deus, pode machucar. Se não está na presença, vai ser difícil estar. E se já está, vai ficar machucada. E vai ser difícil sarar. E temos que ter sensibilidade de Deus. Para reconhecermos quando fizermos isso e buscarmos Deus. O que eu faço? Perdão. E vai ser um pouco difícil dizer assim, que vai ser na hora, pode ter sim, eu lhe perdoo. Mas nós sabemos que somos falhos. Que até aquilo ali passar, vai demorar um pouco. Mas pelo menos a nossa parte nós temos que fazer. Porque nós temos que estar sendo vigilantes, igreja. Em tudo. Em tudo. Em cada palavra, em cada atitude, em cada pensar, em cada sentir. Porque o Pai diz que até pelo que pensa, podemos ser julgados. Então não esqueça, igreja, que assim como está a sabedoria, edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, nós temos que estar fazendo a mesma coisa. Os dias são maus. E como nós sabemos que se fosse de fora para dentro seria bênção. Porque nós sabemos que o inimigo está usando muita gente aí fora. Aí nós estaríamos prontos para guerrear contra. Mas o interessante é que a guerra vem de dentro. Os inimigos estão se levantando dentro. E aí que vai estreitando a terra. Porque temos que buscar de Deus sabedoria, prudência. E estamos tendo que buscar em Deus essas 7 colunas para que a nossa família permaneça. Os que já estão, permaneçam alicerçados na rocha. E os que não estão, Deus venha libertar, salvar e trazer para a sua presença. Porque precisamos, igreja. Precisamos de prudência, sabedoria, discernimento. Mas acima de tudo, humildade e amor. Porque sem amor, verdadeiramente, não somos nem fazemos nada. Não é um amor fingido, igreja. Lá em 1 Coríntios 13 está escrito, ele é paciente, ele é benigno, ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E tudo espera. O tudo espera é tudo de bom que vem de Deus. Através desse sacrifício que é para mim e para você. O suportar com amor. Mas não passe mão pela cabeça não, igreja. Busca de Deus sabedoria. E o que Deus colocar no teu coração para ser dito, busca humildade, mansidão, sabedoria e prudência. Para que Deus possa fazer a obra na vida da pessoa. Amém? Quantos entenderam a palavra hoje? Deu glória. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor. Que os irmãos tenham isso em seu coração. A coluna do perdão, do temor, da obediência à palavra de Deus, da sabedoria, do serviço, da fé e da oração. Amém? E não se preocupe, que as demais coisas Deus vai agir, vai fazer.
E Ele vai permanecer mostrando a quem crê e a quem não crê que Ele permanece sendo Deus, com seus pequenos na terra. E as palmas louvem ao Senhor.